Eles mencionam que não sabem, mas era um tipo louco que gritava que era o escolhido. Obviamente, não acreditaram nele, mas quando o atacaram, uma espécie de barreira rejeitava seus ataques. John se surpreende porque nunca ouviu falar de tal poder. De repente, a garota se dá conta de que aquilo era parecido com o que aconteceu quando atacou. Young, ao olhar para ele, percebe que era ele, porque estava tentando escapar. John, irado, menciona que os eliminará e não permitirá que ninguém machuque seu grupo. A Legião do Trovão. Quando ouve isso, curiosa, pergunta se ele é o chefe, e ele responde que sim, e que, se precisar de algo, não hesite em pedir. De repente, as crianças se lançam contra ele, gritando que seus homens mataram sua mãe. John facilmente as detém, e por outro lado, Fendi diz que, embora sejam ladrões, nunca machucam mulheres ou crianças. A loirinha não acredita, enfurecida, grita para que ele solte as crianças. John faz o que ela pede, e vemos como ela começa a lançar ataque simultâneo. John facilmente os desvia. Quando vê seus homens todos tranquilos, grita para que o ajudem, mas eles se recusam, dizendo que ele tem que superar seu problema psicológico com as mulheres, sozinho. Enquanto eles lutam, vemos no teto uma espécie de tentáculos observando-os. Voltando ao nosso protagonista, vemos que está distraído olhando a luta. Ele faz a conta de quantos bloqueios ele tem, lembra que só lhe resta um bloqueio e, como não queria ir saber se no céu tem pão, pensa em escapar. Porém, de repente, os caras o reconhecem e gritam para seu chefe que aquele é o tipo que os machucou. John, ao ouvir isso, fica furioso e facilmente agarrar a perna da loirinha mandando-a voar, mandando em direção a um dos seus homens. Furioso, grita para Tito Lian que ele não só machucou seus irmãos, como também roubou seus cristais, por isso ele deve pagar com a morte. Os meninos gritam que o chefe não tem medo dele e que o vencerá. Por outro lado, Fendi menciona que seu chefe é um homem de verdade, não como outros que não conseguem olhar para uma mulher nos olhos. Tito Lian grita para que se calem, porque não estão ajudando e só estão deixando o mais furioso. Vemos como John destrói o chão com um simples gol. Tanto os meninos quanto Kana sabiam que aquele sujeito era um monstro. Fendi diz que seu chefe é superpoderoso e que agora sabem a quem ofenderam. Lian não tem mais escolha a não ser desviar dos ataques, sabendo que, se receber um, estará fora do jogo. Mas ele não consegue desviar a tempo de um ataque sem outra opção. Tenta bloquear o golpe da melhor forma possível. No entanto, aquele simples golpe ele é arremessado contra a parede e faz com que ele cuspa ketchup. John reconhece que ele é resistente, porque suportou um dos seus golpes, mas ainda não é seu oponente. Ele fica sério e conecta outro ataque. Tito Lian sabe que, a esse ritmo, vai morrer. Sair vivo dessa situação era chegar ao carrinho. E quanto mais forte fosse o golpe, maior seria o efeito de rebote. Tito Lian, sem pensar duas vezes, se lança ferozmente em direção a ele, passa entre suas pernas, e como um cachorro, puxa suas calças para ganhar tempo. Todos os seus homens que veem a cena caem na risada. Isso, é claro, não agradava John, que queria pulverizar aquele tolo por tal humilhação. Por outro lado, o menino aproveita que todos estavam distraídos, faz com que o grandalhão solte a chefe, pega rapidamente sua daga e estava prestes a eliminar John, porque, por culpa dele, já não tinha mais sua mãe. Ben não permitiria que ferissem o chefe, sem outra opção, abre fogo. Tito Lian, percebendo isso, joga o carrinho, porque, se não fizesse, o garoto morreria. Por pouco, consegue salvar K, mas, por causa disso, sabia que ia se dar mal e que isso era resultado de tentar bancar o herói. Quando estava prestes a receber um soco, John, de repente, ocorre uma forte explosão, e dela surge a waifu zumbi chamada Zru, que, ao quebrar a janela e se lançar em cima de John com um chute poderoso, quando John percebe todos os dotes da garota, ficando nervoso e mandado pelos ares. Todos ficam perplexos, se perguntando de onde vinha aquela mulher. Sean grita que é a zumbi que eles haviam capturado. Os outros, ao ouvir que era um monstro, começam a disparar, mas não adianta, porque Zru esquiva-se de tudo com facilidade. Tito Lian percebe que esses loucos poderiam danificar seu carrinho, e mais uma vez, salva-o por pouco. Sean, então, lança um míssil. Zru, ao ver que Tito Lian estava protegendo o carrinho, faz o mesmo e desvia do míssil por pouco, fazendo-o explodir em outro lugar. Os demais continuam atirando como se não houvesse amanhã, enquanto os garotos evitam os tiros como podem. Zru percebe que Tito Lian a abandonou e, irritada, lança um tubo contra o careca,
fazendo com que sua arma dispare sozinha. Os outros, ao ver isso, rapidamente se protegem para não virarem peneiras. Segundos depois, o cartucho finalmente acaba. Todos se perguntam onde estava a garota zumbi. De repente, ela aparece ao lado de Tito Lian. O grupo entra em pânico e corre, porque, se fossem mordidos, estariam perdidos. Vai-Fu Zumbi, então, percebe uma intenção hostil em direção a Lian e avança sobre ele. Lian se perguntava por que aquela coisa só seguia. De repente, notam centenas de tentáculos descendo, e Vai-Fu Zumbi se deixa capturar, sendo abruptamente esmagada contra a parede. Do buraco causado pela explosão do míssil, surge o povo mutante que apareceu no início da história. Era por isso que ele estava mirando Tito Lian. John grita para seus aliados abrirem fogo, porque a criatura era mutada. Eles obedecem, mas a luta contra a criatura é difícil. Enquanto isso, os garotos se aproximam de Zru. Lian percebe que ela estava tentando salvá-lo e se pergunta por quê. Prontamente, ela lhe entrega o saco de batatas fritas que ele havia jogado. Lian sente nojo de si mesmo, porque tentou eliminá-la, mas ela o salvou. Ele pergunta a Vai-Fu Zumbi se ela era realmente uma zumbi, porque parecia compreendê-lo. Jan a analisa e confirma que sim, mas explica que ela parece ter evoluído devido a funções cerebrais especiais. Seu coeficiente intelectual era equivalente ao de uma criança de 5 anos. Enquanto isso, as crianças ficam tristes ao vê-la sofrendo e não querem que ela morra, porque era uma zumbi boa. Lourinha explica que seria difícil ela sobreviver, porque sua coluna estava quebrada. Tito Lian sabia que não podia deixá-la morrer, porque ela o salvou, e ele queria retribuir. O problema era que, sendo uma zumbi, os remédios normais não funcionariam com ela. No entanto, se derrotasse o povo mutante, poderia obter um cristal de nível 2, e talvez isso ajudasse a encontrar uma cura. Enquanto isso, os homens de Jan continuavam atirando na criatura, mas percebiam que não fazia diferença. Shan grita para seus companheiros se afastarem e lançam um míssil. Porém, para seu azar, o míssil não explode, pois o povo o detém com a boca irritado. O povo começa a atacá-los, causando ferimentos fatais. Como se não bastasse, ele cospe um líquido corrosivo, gerando dores insuportáveis. John, ao perceber a situação, como um verdadeiro líder, pega uma enorme rocha e diz aos garotos para se esconderem. O povo, notando isso, tenta fazê-lo soltar a pedra. John, porém, não desiste, mas, de repente, um pedaço da rocha se quebra, e o povo captura um de seus homens. John não permite que isso aconteça e avança ferozmente contra a besta, tentando libertar seu aliado, mas não consegue, porque os tentáculos eram escorregadios. De repente, nosso protagonista aparece com uma capa de chuva e avança em direção à besta. Ele percebe e cospe o líquido corrosivo nele, mas é em vão, porque ele não é afetado. Todos que testemunhavam a cena acreditam que ele era o escolhido. Quando chega perto o suficiente da boca da criatura, ele empurra um míssil com força, provocando uma explosão. Tito Lian sabia que aquilo foi épico e fica impressionado com a capa, que até o protegeu da explosão. Ele pergunta a Jan se poderia ter outra. Jan explica que as recompensas eram aleatórias, mas todas muito boas. Lian compreende, pega rapidamente o cristal de nível 2 e, por derrotar o povo mutante, recebe um doce curativo e um livro de receitas. Já explica que isso era ótimo, porque, no apocalipse, tanto plantas quanto monstros eram comestíveis, e usá-los como ingredientes resultariam em comidas melhores do que as normais. Tito Lian guarda o livro rapidamente, sabendo que seria útil no futuro, e dá o doce curativo para Vai-Fu Zumbi. Assim que ela come, sente-se muito melhor, deixando as crianças radiantes. No entanto, Ju ainda estava com fome, e Yang, sem outra opção, dá mais batatas fritas para quem pedia mais comida. Quem os observava sabia que ele era um homem muito confiável. Por outro lado, Kang pede a Yuna que não se aproxime dela porque pode mordê-la. Vai-Fu Zumbi percebe que ela tinha comida no rosto e, como se fosse um cachorrinho, lambe a bochecha da menina. Ela também começa a seguir K, que, envergonhado, corre como se não houvesse amanhã. A pequena Jona ri porque seu irmão está curado. John, ao ver que Kuro estava com a zumbi, pede a Tito Lian que cure seus homens rapidamente, pois as feridas são muito graves e eles não durarão muito. Lian grita perguntando se ele estava lhe dando uma ordem, e que ele não era seu subordinado. Depois, Ong pede desculpas e menciona que, se Lian curar seus homens, ele será recompensado. Tito Lian, obviamente, iria aceitar, mas, de repente,
Ki o joga longe e grita para Jon que eles não os ajudarão porque, por culpa dele, a mãe daqueles garotos está morta. Jon repete que não foram eles, pois não ferem mulheres e crianças. Se isso aconteceu, talvez a pessoa em questão não fosse boa. Kang e Juna gritam para que eles se calem, afirmando que a mãe deles era muito boa. Tito Lian, então, menciona que Jon diz a verdade e aponta para Kang que algo caiu do seu bolso. Ao olhar, vê o símbolo dos homens que os atacaram e pede para examinar uma adaga. Nela está o emblema da Legião do Trovão. Como podem perceber, é completamente diferente. Então as pessoas que os atacaram devem estar se passando pela Legião do Trovão. Jon concorda, e agora entende por que estavam sendo atacados. Kang e Juna ficam tristes porque não sabem quem são os verdadeiros culpados e nem como se vingar. Fendi diz que não o farão porque sua mãe queria que eles vivessem. Eles se encaram e sabem que ele tem razão. Por outro lado, Feng fica furioso porque aqueles idiotas estão se passando por eles e promete destruí-los. Devido aos ferimentos graves, ele cospe sangue. Jon menciona a Lian que tudo já está claro e pede que, por favor, salve seus irmãos, pagando imediatamente para que os kill. Lian aceita, mas, ao começar a preparar a comida, percebe que vários ingredientes estão estragados. Ele sabe que, se recusar agora, será transformado em pó. Porém, lembra que tem um livro de receitas novo. Procura algum prato com os ingredientes que possui e encontre uma receita de polvo. Ele ativa seu modo Masterchef e prepara um prato delicioso. Os homens se recusam a comer porque estava feito de um monstro. Entretanto, Feng percebe o cheiro delicioso e decide que, se fosse morrer, pelo menos morreria de barriga cheia. Sem hesitar, dá uma mordida e diz a seus companheiros que está delicioso. Ao verem que estava tão bom, eles também provam e ficam maravilhados. Não apenas o sabor era incrível, mas todas as feridas foram curadas, e agora estão cheios de energia. Todos se dando bem, Langa aproveita para negociar suprimentos com Jon. Os companheiros dizem ao chefe que não aceite porque, por culpa dele, estão feridos. Tito Lian, cansado, grita para que se calem e os ataca, pois eles queriam roubá-lo. Eles admitem que ele tem razão, mas explicam que são ladrões profissionais e não poderiam deixar passar tal oportunidade. Lian pergunta então por que capturaram a garota, se supostamente não atacam mulheres, e mesmo que ela seja uma zumbi, ainda é uma garota. Eles respondem que fizeram isso por causa do chefe, que, envergonhado, grita perguntando do que estão falando. Eles explicam que sabem que ele tem medo de mulheres, então capturaram a zumbi para ajudá-lo a superar o medo. Prometem que só tinham boas intenções. Ju grita para que se calem, dizendo que o fazem parecer um pervertido, e lhes dá uma surra. De repente, Jin menciona a Yen que eles precisam contratar uma garçonete para completar a missão. Ele explica que a assinatura de ambos é necessária para concluir o processo, e a pessoa também deve usar o uniforme exclusivo. Tito Lian, como um cachorro obediente, começa a imaginar como que Yen ficaria no uniforme. Jin, vendo o que ele estava pensando, pede que leve o sistema a sério e entrega o uniforme. Lian começa a rezar porque era algo simples, e sem hesitar, entrega os trajes para os outros. Jin rapidamente começa a se despir para vesti-lo, enquanto Tito Lian, ao perceber isso, ele pede que ela faça isso em outro lugar porque há muitas pessoas observando, mas ela não se importa. Jin, que não resiste mais, desmaia, e, como se isso não fosse suficiente, começa a sangrar pelo nariz. Tito Lian pede a Qin que preste atenção, mas, de repente, um pedaço de massa cai em sua cabeça. Perplexo, ele se pergunta de onde diabos aquilo saiu. Ao olhar para Canaan, tem a grande surpresa de que era um homem. Tito Lian xinga seus ancestrais.